Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Vamos orar juntos? Hoje eu gostaria de meditar com vocês e ensinar a vocês os 10 elementos sobre a oração de Jesus. A oração que Jesus nos ensinou a fazer. É uma oração que nos ensina o quão poderoso é esse relacionamento de duas mãos, em que nós falamos com Deus, mas também em que Ele nos atende. Em primeiro lugar, a oração de Jesus começa dizendo Pai Nosso. Pai Nosso nos fala que a oração é um relacionamento tanto com Deus, quanto também com os nossos irmãos, Porque o nosso mostra claramente que não é um relacionamento de um pai com um filho, mas é de um pai com muitos filhos. Então, Pai Nosso, para com Deus, nós nos relacionamos com Ele como Pai, mas para com o nosso semelhante, como uma grande família, Pai Nosso. Depois nós vemos o segundo elemento, que é a fé. Jesus diz, Pai Nosso que estás nos céus. Deus está no céu, Ele é invisível, mas a palavra de Deus diz que importa que aqueles que deles se aproximem, creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Jesus disse para Tomé, porque você me viu, então você creu, bem-aventurados os que não viram e creem. Então, meu amado, minha amada, quando você for orar a Deus, lembre-se que Ele é Pai, mas lembre-se também que Ele tem prazer quando nós cremos que Ele existe e que Ele tem prazer em atender às nossas orações. Depois, o terceiro elemento da adoração, o terceiro elemento da oração aqui no Pai Nosso é a adoração, Porque o texto diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então aqui claramente nós vemos Jesus nos ensinando que nós precisamos nos aproximar de Deus com o coração grato, com o coração de adoração. Sabe, querido, nunca chegue para Deus como se Ele estivesse devendo alguma coisa para você. Deus não nos deve nada, tudo que dele recebemos porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele nos ama. Então, já que nós não temos condições de prestar a Ele uma adoração como os anjos prestam, perfeita, sem pecado, nós devemos ter no nosso coração uma gratidão completa, todo o tempo nos aproximando dele, gratos por aquilo que Ele fez por nós. Davi tinha muito esse sentimento, de gratidão, por isso que a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Lá no livro de Apocalipse, a gente percebe que existem anjos que ficam 24 horas por dia e de noite, cantando Santo, Santo, Santo ao Senhor. Devemos adorar a sua santidade. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, Ele disse, o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é maravilhoso isso, queridos? O quarto elemento da oração, sempre que formos orar, precisamos ter, é expectativa. Porque o texto diz, venha o teu reino. O reino de Deus, irmãos, aqui que Jesus está dizendo que nós devemos esperar, é o reino de Jesus milenar sobre a terra. Mas daqui, enquanto esperamos o arrebatamento da igreja e até o desenrolar de todos os fatos proféticos, nós devemos ter sempre uma expectativa para com Deus. Devemos estar sempre dizendo, Senhor, nós esperamos pela tua volta, nós esperamos que tu venhas. Então, é óbvio que o tempo da vinda do Senhor Jesus está determinado, a data está marcada, mas o Senhor quer que nós, ao nos aproximarmos dele, nós nos lembremos que ele vem e tenhamos sempre um coração de expectativa. Então, quando nós vamos orar hoje aqui juntos,
a oração do Pai Nosso. Nós vamos orar junto essa oração. Que haja no nosso coração também a expectativa de que o Senhor faça algo novo, que Ele faça um milagre, que Ele abra aquela porta que ninguém pode abrir. O quinto elemento da oração do Pai Nosso é a submissão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus foi o primeiro a dar o exemplo sobre isso. Lá no Getsemane, quando ele estava sentindo todo o peso do mundo, ele, por um momento, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Era muito pesado o que Jesus sentia, mas aí em seguida ele disse: contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, queridos, hoje nós vamos orar a oração do Pai Nosso. Então tenha no seu coração que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Quando se aproximar dele, diga: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O sexto elemento desta oração maravilhosa do Pai Nosso, e nós vamos orá-la depois, é petição. Temos que pedir, temos que ter coragem, temos que ter intrepidez, como diz Paulo aos Hebreus, para entrarmos no Santos dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou pelo seu sangue. Porque Deus espera que nós tenhamos essa confiança e essa liberdade para pedir a Ele. E o texto diz assim: Pai nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então isso sugere, queridos, que a nossa oração deve ser diária. Aqui Jesus nos ensina a orar pelas necessidades básicas, do pão, mas isso também nos ensina que todos os dias devemos orar ao Senhor. Eu amo estar aqui, agora é cedinho, mas eu estou aqui orando ao Senhor e trazendo ensinamentos para vocês sobre oração. A oração não deve ser alguma coisa que a gente faça só nos momentos das lutas e dos problemas mais graves. A oração tem que ser um hábito diário. Fale com o Papai do Céu, fale com o Abba, com o nosso Paizinho. Fale todos os dias com Ele. Senhor, as minhas necessidades diárias, Senhor, hoje eu apresento a Ti. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, não só o pão para o corpo, para a alma também, Senhor. As nossas necessidades emocionais, ó Senhor Deus. O sétimo elemento, queridos, da oração do Pai Nosso é a confissão. Perdoa as nossas dívidas. Queridos, o sangue de Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. Eu amo aquele texto de 1 João 9 que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é muito importante você confessar os seus pecados, ainda que Jesus já tenha morrido na cruz e ainda que o sangue lá da cruz já tenha provisionado o perdão. Quando você confessa o seu pecado, é como se você mesmo estivesse se apropriando daquilo que Jesus fez e o perdão que Ele já te deu. Então, Ele é fiel e justo, não se esqueça, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa qual tenha sido o seu pecado, saiba que Jesus já perdoou. O oitavo elemento da oração da oração do Pai Nosso é a compaixão. Porque o texto diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, ajuda-nos a sermos compassivos. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, por pior que tenha sido as afrontas que eles nos tenham cometido. Porque, Senhor, o Senhor nos ensina que assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim o Senhor nos perdoa. Então, Pai, nós já estamos aqui, Pai, querendo declarar que nós não vamos reter nem ressentimento, nem, ó Deus, raiva, nem ódio, mas nós vamos liberar o perdão para todos aqueles que fizerem contra nós, porque nós temos pecado contra Ti, Senhor, e por isso
nós te pedimos, Senhor, tem compaixão de nós, porque nós teremos dos nossos semelhantes. O nono elemento da oração do Pai Nosso é a dependência. E o texto diz, né? E não nos deixes cair em tentação. Queridos, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós vivemos num mundo em que os espíritos malignos se multiplicam, se fortalecem. Se nós não dependemos de Deus, nós sucumbiremos. Se não dependemos de Deus, cairemos na apostasia, na incredulidade, nos pecados de imoralidade, cairemos nos pecados de inveja, de ódio, né, de avareza, tanta obra da carne. E se não for o Senhor na nossa vida, nós não poderemos continuar andando segundo a vontade de Deus. Então, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Ó Deus, nós te pedimos, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de Satanás, Senhor, livra-nos dos ataques do inimigo, os ataques na mente, livra-nos, Senhor, só Tu pode nos livrar, ó Senhor. Nós somos pequenos, Senhor, nós somos como crianças diante deste mundo com tantos predadores, com tantos inimigos, mas o Senhor é o nosso libertador. Então livra-nos, Senhor, do mal. Oh Deus, muito obrigado por esta oração. E o 10º elemento desta oração extraordinária é o reconhecimento de quem é Deus, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Reconhecer que Deus é Deus, reconhecer que Deus é bom, reconhecer que Ele é galardoador que o buscam, reconhecer que Ele é Deus sobre a história, sobre os homens, sobre os reis, sobre as nossas vidas, reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecer que Ele é o dono da nossa história, reconhecer que nada podemos fazer sem Ele. Como é importante reconhecer. Então, meu amado, minha amada, vamos orar agora esta oração tão poderosa, a oração do Pai Nosso, lembrando cada um desses elementos que estão aqui ensinados por Jesus. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar de novo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês entenderam, queridos? Que oração maravilhosa, que oração poderosa. Nela está tudo o que precisamos saber. Como orar para termos uma resposta positiva da parte de Deus. Pai nosso, uma oração de relacionamento, que estás nos céus, uma oração de fé. Santificado o Seu nome, uma oração de adoração. Venha o Teu reino, uma oração de expectativa. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, uma oração de submissão. Nos dê o pão de cada dia, nos dai hoje, uma oração em que podemos pedir. Perdoa as nossas dívidas, uma oração de confissão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, uma oração de compaixão. E não nos deixes cair em tentação,
uma oração de dependência, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Uma oração de reconhecimento. Faça sempre esta oração, lembrando de cada um desses elementos. E eu tenho certeza que Deus dirá sim a tudo quanto você colocar diante dele, porque a vontade dele será feita e não a nossa. Deus te abençoe. Fique com Deus. Queridos, eu tenho um convite muito especial para você. Você sabe que 2023 será um ano de grandes desafios para a nossa nação e, sobretudo, para a Igreja do Senhor. Por isso, eu estou convocando você para se unir a mim, a minha esposa Lilian e a milhares de irmãos espalhados por todo o país para uma campanha de oração e estudo bíblico de 2 semanas, para juntos começarmos um ano dentro da vontade de Deus. A campanha 2023, Meus Planos à Luz da Palavra, acontecerá entre os dias 16 e 27 de janeiro e será 100% online. Para garantir a sua participação, basta clicar agora no link que está aqui na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição gratuitamente. Eu conto com você para frustrar os planos do inimigo e escrevemos juntos uma nova história nesse ano que se inicia. Que Deus lhe abençoe grandemente e até lá.